Olá, meus caros amigos e amigas aqui do canal Bacelar 64, o limite de sua energia. Hoje nós temos aqui o episódio de número 81, Bendita Esperança. Se você não é inscrito no canal, quero convidar a se inscrever, ativar as notificações e também deixar o seu like e o seu comentário, compartilhando também o conteúdo. Ficarei muito grato pela sua cooperação. Hoje nós queremos falar um pouco desse texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 5. Está escrito na palavra do Senhor: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Aleluias! Como é bom a gente procurar entender os contextos aonde as pessoas que serviram a Deus, elas tinham uma fé clara, uma esperança bem fundamentada, ao ponto de levar elas a vivenciarem a realidade de Deus, a realidade da eternidade. A realidade não estava limitado à terra, ao mundo. E aqui a palavra de Deus traz este homem de Deus como um servo privilegiado. Enoque, no hebraico, significa iniciado. Ele era o filho mais velho de Caim, e ele, naturalmente, que ele não deixou descendência, né? O pai, ele foi pai, melhor, deixou, né? Se ele foi pai de Metusalém. O Enoque, ele foi chamado jovem para a eternidade, com 300 e poucos anos, e naquela época era considerado jovem, uma pessoa a deixar esse mundo, e ele foi o pai de Metusalém, o homem mais velho sobre a face da terra, que viveu longevidade, quase 1000 anos, o Metusalém. E o sétimo depois de Adão. E foi esse homem de Deus, Enoque, o sétimo depois de Adão, que Judas registra no versículo 14, dizendo, profetizando, que ele viu a vinda do Senhor Jesus Cristo com seus milhares de anjos para buscar o seu povo. Sete, ele é na linha de Sete. Sete era um dos filhos de Adão, e Sete era o filho de Adão que Deus lhe deu um lugar no lugar de Abel. Quer dizer, Sete, substituição, né? Agora você veja a conexão com Jesus Cristo, ser entregue à morte no Calvário em substituição ao pecador, ao homem que precisa de arrependimento. Agora a palavra de Deus vai informar que Enoque, ele andou com Deus, aleluias, isto é, em íntima comunhão com Deus. Ele conhecia, ele vivia, vivenciava, ele tinha uma experiência pessoal, real e profunda com o Senhor, Deus Todo-Poderoso, aleluia. E Enoque, pela fé, diz aqui, ele foi transladado. Ele não viu a morte física, como muitos de nós veremos, e muitos que já foram, viram. Ele não viu. Ele teve a oportunidade de ser transladado, privilégio, né? Tem uma cidade edificada por Caim e chamada também de Enoque, né? O nome de seu filho, um neto de Abraão e Quetura, né? Primogênito de Ruben, e também ele deixou esses registros a respeito deste servo de Deus. A palavra de Deus diz que pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. E não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação
alcançou o testemunho de que agradar a Deus. Para finalizar então esse episódio, eu quero dizer o seguinte: primeiro, você precisa ter fé em Deus, fé que realmente te identifica, que te renova, que te dá esperança firme. Transladar fala do arrebatamento da igreja. Por volta da segunda vinda de Cristo, na primeira fase, os vivos serão transladados. Já temos o exemplo de Enoque. Então isso não é difícil de você entender ou crer, porque Deus já fez isso na história para deixar como testemunho. Assim como Enoque foi transladado, os vivos durante o arrebatamento serão transladados. Aleluia, glória a Deus. E diz aqui a palavra que ele alcançou testemunho de que agradar a Deus. Então, meu prezado ouvinte, nós precisamos viver pela fé, alcançar testemunho que agrade a Deus. Deus agradando-se, ele certamente, quando Cristo voltar, você terá este privilégio. Se você morrer antes, você será ressuscitado na primeira ressurreição. Se você estiver vivo, você será transladado com um novo corpo, um corpo glorificado, um corpo que vai te dar condição de habitar na cidade celestial em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida e que você deixe seu comentário, o seu like e compartilhe o conteúdo aqui do canal. Muito obrigado.